Nosso camarão. Aí. Siri já na água para cozinhar. Olha. E fala galera, vídeo no mangue. Quem é que gosta dessas aventuras? Hoje a gente tá aqui ó, com a galera. Quem é que tá hoje, Eudo? Mostra aí pro pessoal. estamos de volta e por aqui hoje a gente tem ó, o William participando de novo. Não, esse aqui não é o Bonner não. E do lado de cá, vocês já conhecem Tico, também conhecido como Sirinildo. O irmão dele, Vandinho, também conhecido como irmão de Tico. E hoje a gente está aqui ó, no mangue para mais uma aventura. E a Alisson vai contar aí para vocês o que que foi, o que que tem na verdade para hoje, o que que espera o pessoal que vai assistir ao vídeo de hoje. Galera, na realidade ontem a gente colocou umas gaiolas. Hoje a gente vai tirar e vai trazer um preparo na pegada Viver é uma Aventura para vocês. É isso Pra galera aí. que tá acompanhando a gente, eu vou dizer o seguinte: quem não segue a gente no Instagram, o Rodolfo vai estar deixando aí, ó, para vocês que não seguem, seguir. Conversar mais com a gente, interagir mais diariamente, Isso aí. né? Ver o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente não está fazendo. A família Viver uma Aventura, ela é formada por cada um de vocês. E hoje o vídeo é especial, hoje é um vídeo aqui no manguezal como a Alisson falou. E a gente vai entrar no manguezal para ver o que é que espera a gente, ver como é que deu essa captura aí. E tudo dando certo, pessoal, o próximo vídeo já vai ser de De acampamento. acampamento. E revivendo também um pouquinho do que a gente já viveu no passado. Porque, eu vou lhe dizer, a gente ficou com água na boca, ficou com gostinho Com de quero certeza. mais, de voltar lá naquele lugar. Mas até lá, a gente tem esse vídeo especial para vocês. E bora ver o que é que o mangue nos reserva. Eu já tô vendo um ali, ó. Uma gaiola ali me acenando. Assim, me pegue primeiro. Vou lá. Então, bora lá. Não viu? Não vi não. Deus é macho. Hoje que eu tava olhando. Então, Vale. bora lá. Na realidade, essa galera vai ter colocado até mais pra lá. Pelo horário. Essa daqui não é a alegria do pescador não, viu? Pessoal, primeira gaiola pura. E aí, fica triste? Não, jamais. A gente não colocou nada aqui e a gente sabe que quem vive de mangue vive de aventura, né? Exatamente. Viver é uma aventura. Então, não é a primeira vez e também não vai ser a última que a gente Sim. vai vir colocar a gaiola e Não vai a pegar primeira, nada. ou a segunda, ou a terceira, ou a última vai vir assim dessa forma, ó, pura. Vazia. Né? É isso A aí. realidade que os pescadores já estão acostumados. Faz né? parte. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Quem não gosta de banho, hoje tem a desculpa. A água tá fria, viu? A água tá fria no mundo, galera. O pessoal colocou gaiola aqui.
na cabeça d'água. Aqui já tem. Pegou 3 siri e um aratu. Ei. Tudo aqui já tem o quê? 3 siri e 2 aratu. 3 aratu. A gente fala assim, né? Em uma situação de dificuldade, galera, essa quantidade de siri que tá aqui, veio eu, o Vandinho, Rodolfo, Chico e... eu esqueci? O William, né? Veio 5 pessoas. Aqui, ó, só nessa gaiola, se a gente tivesse passando alguma necessidade e tivesse que todo mundo se alimentar, só nessa gaiola já veio a parte da mistura que daria para todo mundo comer, né? Sem necessitar das outras gaiolas. Mas é isso aí. Agradecer a Deus pelo pouco, agradecer a Deus pelo muito e sempre trazendo para vocês a realidade. Não enfeitando o vídeo, mostrando uma coisa que não é real, que não é verídico, mas trazendo para vocês a realidade. Até porque se algum dia vocês fizerem uma gaiola dessa e colocar no mangue e pegar de boa, mas se não pegar nada, vocês já estão sabendo que às vezes a maré tá para peixe e às vezes a maré não tá para peixe, e isso é normal, isso acontece. Tá peixe, ó, mas eu já tô vendo que tem pelo menos um siri ali, eu já vi. Tem 2? Agora ver mais de perto. Agora, aí a gente gravou, a gente comentando, né? Uhum. Aí a pessoa se queixa, porque não pegou nada nenhuma. Mas a gente vai, já pega uma quantia de siri em outra que dá pra todo mundo comer. E se tivesse que fazer uma comida e não tivesse mistura, né? 3 siri já fazer um pirão, né? Mas ainda tem também 3 aratu. 3 aratus? Aí, ó, tá vendo só? Já vai compor ali nosso preparo. E assim, ó, pessoal, a gente fala hoje, né? Que hoje a gente sabe que tá mais escasso do que antigamente. Uhum. Mas mesmo antigamente, já teve vezes de algumas pessoas que eu conheço tá compartilhando com a gente situações que passou, né? Não porque morava na beira da maré, mas de morar na parte da roça e não ter nenhuma mistura e chegar a pegar um goiamum, pegar um caranguejo, pegar um siri e um só ter que dividir para 2, 3 pessoas comer. Uhum. Então a gente não pode chegar e querer desfazer porque é pouco. Não, com certeza. Dá valor ao pouco que a gente pegou, ao nada, porque é experiência para uma próxima, né? E desse jeito a gente vai andando. Aqui a gente vai saindo aqui, Chico vai governando aí, porque senão a canoa vai errado. Exatamente. Esse Tico se diverte. Galera, e a gente fica feliz, vocês estavam com saudades, né? Tiveram uns vídeos aí anteriores onde não tava o trio pelo menos reunido, e hoje, ó. Hoje além da gente, tá a Vandinho ali, tá o William aqui, mas graças a Deus a gente conseguiu reunir esses últimos vídeos aí, todo mundo, Alisson, Tico e eu, a tríade do Viver uma Aventura. E Alisson vai lá, ó, pra mais um. Governando. Ó o que é que acontece. A gente colocou gaiola e tipo assim, colocaram gaiola também basicamente no mesmo lugar que a gente colocou e jogaram as iscas no mesmo lugar. Isca de sardinha. Isso aqui colocaram manzoá e aí quando vieram mariscar, tiraram as iscas e jogaram já aqui. Provavelmente de ontem para hoje também. Mas vamos embora ver se aquela dali pegou alguma coisa. Se pegou foi por Deus mesmo, né? Tinha que ser da gente.
Como já diz aquele ditado. Que é do homem, o bicho não come. Um bocado de isca jogada aqui, ó. E nessa gaiola a gente pegou, tem uns pequenos no meio, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 siri nessa gaiola. Aí é onde eu digo, às vezes a gente não entende, né? As iscas tudo jogada ali. Mas o que tem que ser da pessoa, vem pra pessoa, né? Aí, ó. Essa já tem mais. Aí. Olha, tem até um maiorzinho. É, tem outra aqui, ó. Um grande aqui, ó. Aí. Já valeu a pena. E já vai. Se eu vim botar a gaiola sozinho. Sim. Bota puro. Como assim? Eu não vou acertar no lugar de novo. Tico tá dizendo que se botar a gaiola sozinho, volta puro. Que não vai acertar, sai não. Sei não, ó. Já acabou certo. Graças a Ó, Deus. o pé de marcação de gaiola, ó. Tá vendo lá? Mangue quebrado. Colocaram de ontem pra hoje ali. Ó, galera, ela está perguntando se vocês estão vendo a marcação com o mangue quebrado. Aí eu pergunto a vocês, quem é que tem esse olhar clínico para olhar para o mangue desse jeito, quase tudo igual, e dizer, vocês estão vendo a marcação do mangue quebrado? É só ele que enxerga essas coisas. Mas deixa aí nos comentários, quem viu a marcação do mangue quebrado, deixa aqui no comentário, eu vi. Só pra gente saber quem é que viu. E assim, ó, o que dificulta quando a gente vem de maré cheia é porque geralmente essa galera que vem não é que nem eu. Não coloca a gaiola de maré cheia, coloca a gaiola de maré bem baixa, né? E vem mariscar também com a maré mais baixa. Aí o que é que faz? As marcação faz mais embaixo, na toca do mangue. Até porque pra ver melhor, né? De longe. Aí quando a gente vem com a maré cheia pra colocar, a gente não vê. E acontece o que aconteceu ali, acaba colocando por cima. Aí às vezes o cara fala assim, ah, mas a minha armadilha, né? A minha arte não pegou como era pra pegar. Não sabe que tem uma mais pra frente. Exatamente. Entendeu? E aqui, ó. O cameraman vai andando de costas. E aí, será que pegou alguma coisa? Será? Pegou mais 3, 4. Pegou mais 4 seria aqui. Como eu falei, pessoal, é bem mais complicado a gente pegar assim siri quando vem uma pessoa e coloca no mesmo lugar. Não é desfazendo de ninguém, né? Até porque todo mundo precisa e ninguém vai adivinhar que você colocou gaiola naquele lugar, né? Colocou uma zoada naquele lugar. Mas em todo caso a gente agradece a Deus por tudo, né? Pelo muito, pelo pouco. E graças a Deus que a gente ainda conseguiu pegar, né? Se tivesse baixo. Só que eu nem vou meter a mão aqui, porque aqui esse mangue aqui gosta de ter uns caramuru. E aí se meter a mão em um buraco desse aqui, por pouca hora, recebe uma dragada aí. E aí? A galera que acha que pegar caranguejo. Dá risada, Vandinho! A galera que acha que pegar caranguejo é fácil. Não é fácil não. Tem lá suas questões de periculosidade, né? Você chegar, tentar pegar um caranguejo, meter a mão em um buraco, pegar um cramuru, pegar um siri de mangue. Pensa aí, um siri de mangue no buraco de caranguejo. Quantas mordidas o cara não toma? Né? E outras coisas mais. São os perigos do manguezal. Mas é isso aí. Bora ver o que é que a gente vai conseguir fazer com isso aqui. Bora lá. Ah! E pra você que tá acompanhando a gente aí, tá assistindo esse vídeo, já parou um pouquinho? Pronto. Para um pouquinho nesse momento. Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal para ajudar a gente a crescer, a chegar a um pouquinho mais longe. E
compartilha aí. Compartilha pra sua galera esse vídeo pra que o pessoal veja que a gente tá no YouTube e que a gente tá fazendo esse trabalho. Valeu? Bora! Opa! Ainda pegou mais 5. É, tem uma fêmea ali, mas aí tá de boa, a gente solta. Aí sim. Mais alguns siris. É isso aí. Olha só. Tá grandão, mas já tá no tamanho que dá pra degustar. É isso aí. Como a gente hoje veio preparado, a gente vai deixar vocês sem uma receita massa, né? É isso aí. Bora ver onde é que vai dar pra gente parar aí pra a gente montar uma estrutura pra fazer uma receitazinha. Especial. A gente pegou siri, graças a Deus, mas a gente vai fazer uma coisa caprichada aí, com mais que siri, hein? Bora lá. Galera, não deu lambreta, como vocês viram. Alisson está fazendo aqui, ó, a limpeza desse pedaço. Talvez muitos não lembrem, não sei se o pessoal que está acompanhando a gente hoje aí, né, a maioria lembra desse lugar aqui, ó. Esse aqui foi o nosso primeiro abrigo. Olha a situação que tá ali. Tá só os pedacinhos, a gente inclusive vai tirar ali o plástico dele para levar para casa. E olha só como é que tá. Pra galera que tá acompanhando, Alisson tá limpando. A gente tá limpando a frente da casa aqui, ó. Aquilo ali é uma casa. Aquilo é uma casa. Então a gente não tá desmatando nada não, viu, galera? É. E se vocês assistirem aí o vídeo que a gente fez um abrigo muito tempo atrás, mais de um ano atrás, vocês vão ver como isso aqui não tinha praticamente nada de vegetação. E que esses pés de acácia aqui, ó, essas árvores de acácia que não é uma planta nativa, eles estavam bem baixinhos e hoje eles estão bem altos porque eles crescem muito rápido. E tinha muito pé de acácia que tinham cortado, né? Tinha esse cortado, que ainda tá aqui, ó. Mas esses aí, ó, que ela está tirando, esses aí grandes estavam desse tamanho que ela tirou, na e realidade, olha como estão hoje. Na realidade se torna uma praga, galera. Porque o que é que acontece? A acácia, ela invade a área e as madeiras que são nativas acabam não saindo mais. Exatamente. Então se torna só uma roça de acácia. É uma espécie invasora, né? Já tá quase. A Alisson ativou o modo roçadeira hoje. Não, é porque tipo assim, galera, hoje a gente veio e o tempo tá formado, né? O tempo não tá seguro. A qualquer momento pode chover. Esses dias tá ventando demais. E a gente sabe que aqui na região da gente, quando começa a ventar demais, quando para de ventar, já sabe, a chuva cai. Então, já que a gente vai fazer um preparo aqui, a intenção da gente é fazer uma estrutura para poder, se acaso chover, a gente ter um lugar para ficar debaixo. Caiu. Sim, Alisson. Não, é para ver se tá... Tá firme. Ah, tá certo. Pronto, Tico. Já tem um gol, Tico. Ó. Já tem um gol. Aqui é. Se Tico tivesse uma bola aqui, galera, agora ia dar fazer um gol. Só se fosse mais largo. Bichinho é um guia, viu? Vai aqui, ó. É areia. Não tá molhada.
É ruim, né? Você bate ela desce de novo. Foi cavar a areia com o facão. Seguro. Olha só, tá aí. Admina? Sério? Sai daqui. Aí é aquele momento, pessoal, que a galera para pra poder fazer um lanche, né? Ninguém é de ferro. Tem que dar uma pausa pra poder fazer um lanche. Tá na fome, né? Como é o extremo? Pega mais um pau ali, bota aqui. Joga para um lado, tem Ponta. ponta. Joga pro outro, tem ponta. É comer o camburu. Meio quilo. Aí. Quando a pessoa é engenhosa, é engenhosa. Engenhosa. Exatamente. Não, pô, tecnológico. É o homem da tecnologia aí, né? Essa tecnologia aí Alisson conhece desde que ele tinha uns 10 anos de idade. Mas eu fazia casinha de brinquedo. Oh, eu lembro. A primeira vez que eu vim aqui, depois que eu retornei pra Bahia, quando era mais novo, no quintal da casa de Tia Maria, né, na mãe de Alisson, Alisson tinha uma casinha que ele tinha feito assim de madeira. Aí você cobriu, acho que se eu não me engano, foi com palha de dendê? Palha de dendê. Palha de dendê. As palmas de dendê ele usava para cobrir a casa. Teve uma que eu fiz um lastro. O inseto que passou aí. Quase não racha. Vai derrubar a palmeira? Tá vendo que ela veio? Se a gente não tivesse feito essa cobertura, eu tava debaixo de chuva. Olha, e eu quase não trazia a lona, ainda bem que eu trouxe. É. Mas já vai ficar protegido, já vai ficar tranquilo para fazer as coisas. É. E ó, aqui, ó, a gambiarra. Essa gambiarra tá excelente. Fez um giralzinho aí, uma mesinha pra gente. Como diz nosso amigo Maílson, como nos seus acampamentos aí, ó. O giral. O pessoal que não conhece o Maílson, segue lá, viu? Diversão e aventura. Galera, hora de soltar aqui, ó, os siris, né? Tirar das gaiolas. Alisson já soltou alguns aqui, ó. Vocês podem ver. Para 4 gaiolas, uma veio vazia, tá ótimo. Os pequenininhos
a gente vai soltar os miudinhos. E o restante. Vai virar cozido. Cru, né, velho? Não é possível comer a boca cheia de água. Tá com fome Nunca assim? mais comer um siri, velho. É, mas hoje você vai comer o siri, meu cara. Hoje eu vou. Sabe que o cano aqui vai putir. Puti. Ah, esse é maiorzinho, ó. Siri maiorzinho. Pega, mano. Ó, o Aratu, já foi. Aratu fugiu, já foi. Pega não, Tico. Todo mundo correndo atrás dos aratus. Ó a luta. Agora foi boa. O Siri indo embora aqui também. Alisson pegou aqui. É que a panela é rasa, galera. E o aratu ele praticamente pula, né? Esse aqui é siri ou aratu, velho? Outro aratu. É isso aí, ó, galera. A gente já terminou de fazer a cobertura ali. A gente já terminou de fazer a nossa mesinha. Como vocês podem ver, a gente já tirou aqui, ó, o siri. A gente vai soltar esses siris menores, né? Que a gente não vai utilizar. Deixa a maré vir ali, a gente vai soltar eles ali. E o Rodolfo vai mostrar pra vocês aí como foi que ficou. Aí, ó, tá prontinho. A gente já tem até ali uma mesinha pra gente poder cozinhar. E agora, colocar a mão na massa e começar a cozinhar, porque já tá dando meio-dia, é hora do almoço. E é isso aí. Então bora, porque tem que cozinhar. Já tem um tempo que o siri saiu da gaiola, né? Tem um bocado de coisa ainda pra fazer. E tem bastante coisa pra fazer. Bora lá. Pessoal, ó, o homem tá aí agora catando os camarões. E a receita de hoje vai ficar aquela coisa mais linda, viu, pessoal? Linda demais. A gente trouxe aqui os camarões, ó. Olha só. E aí a gente vai limpar. Quer dizer, ela está limpando aí. A gente vai preparar. Do lado aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Já puxa aqui, ó. E já tira a parte de baixo. Pronto. Tá? Pula do lado aqui, ó. Descascou. Aperta aqui nessa parte bem na Puxa. pontinha aqui, ó. Pronto. E aqui, ó, galera, a gente já aproveita já, ó. E pegar no dedo, ó. Tá vendo? A gente já vai soltando logo esse menor aí, ó. Grava lá, ele de embora lá. Solta logo esses pequenos. Hoje a pesca lá não foi muito, mas nem por isso a gente vai pegar esses pequenininhos pra gente levar, né? Olha lá, ó, dá pra o bicho se enterrar, cheio de grama, ó. Aqui, não foi? Aí o cara pisar em cima aí, repara. E o outro tá debaixo da folha. Vai da folha, né? Olha lá. Aí o cara diz assim, não tem siri. Não tem siri. Deixa lá que o bicho tá armado até os dentes ali. É pequeno. Deixa eu ver se ele vai se enterrar também. Rapaz, o bicho é manhento, viu, velho? Olha a manha dele, ó, pra se esconder, ó. Olha lá, ó. Vai começar a se esconder, ó. Olha lá, ó. Rapaz. Você está colocando o siri já na água para cozinhar. E a gente vai botar o siri para cozinhar porque a gente vai fazer o nosso arroz. Eu vou cortar o tempero ali do arroz, que a gente vai fazer um arrozinho hoje de camarão. A gente vai fazer nosso arroz, ó, cebola, alho, pimenta de cheiro, tomate e coentro. Isso aqui. Eu fui no meio. A cebola caiu lá, velho. Ô galera, vocês viram, eu vou deixar no vídeo aí pra vocês verem, minha risada foi escandalosa, mas aconteceu um acidente aí com a cebola.
A outra banda da cebola foi embora, mas a gente vai lavar. Você vai lavar ali. A situação, pra vocês verem o que acontece, né? Aventura é aventura. Muito obrigado, meu primo. Vou cortar aqui essa cebola. Essa batidinha que eu faço assim, galera, é pra ajudar a sair a casca. Fica mais fácil da casca sair, ó. Tá vendo só? A casca sai praticamente inteira. Dente de alho assim, filetado, laminado, coentro. Então os talos do coentro a gente usa nessa parte do refogado também. Esse limão, ó, é pra gente temperar o nosso camarão. É isso aqui. O coentro é no final. Eu vou terminar aqui de cortar. E é esse aqui é a maior parte do nosso tempero. Agora a gente vai lá pra panela pra gente dourar. Tá certo? Pessoal, agora bora cozinhar. Vou botar esse camarão aqui, ó. Alisson tirou aqui, terminou de limpar o camarão. Aqui, ó, sal. Uma quantidade de sal. Então, aqui, ó, sal, uma banda de limão. Com camarão. A gente mistura. Azeite na panela. Hoje, azeite de dendê não, azeite de oliva. Uma quantidade aqui boa. E aí a gente vai dourar esse camarão. Por quê? Porque senão ele passa de ponto, ele não pode cozinhar junto com o arroz. Então primeiro a gente vai dourar o camarão. Tira o camarão já dourado. E aí bota o arroz para cozinhar. Aí você gosta. Dourou um lado aqui, galera. A gente já pode. Ó, os meninos fizeram até um palito aqui hoje. Disseram para virar o camarão que eu pedi. Na verdade é porque para virar camarão é bom a pinça, né? Só que tem muito camarão pequeno, então fica ruim. Aí eu falei que faltou aqui um para poder a gente, ó, pegar um camarão assim, um por um, e dar uma virada. Só que para fazer isso tem que ser com camarão maiorzinho, tipo esses aqui, porque os camarões pequenos, se a gente for virar todos eles, a gente vai passar muito tempo virando. Então a gente vai virar mesmo com a colher ali, porque é mais prático. Mas daria, ó. Até que não ficou tão ruim. Ficou razoável. Não é igual, mas tá vendo? Atende parcialmente. Esse aqui tá dourado. Bora virar aqui com a colher. Ó, dá uma mexida. E essa... A gente vai soltar o camarão agora. Essa crostinha que vai ficando embaixo na panela, a gente não tira não. Isso não é queimado não. Isso aqui, ó, vai atribuir sabor ao nosso preparo. Então, ó, mistura aqui. Então aqui eu posso, ó, pegar o camarão. E aí eu vou fazer isso com todo o camarão e depois eu volto para vocês verem o restante como é que faz. Aí agora, ó, nessa parte aqui, isso aqui que se construiu aqui, essa base aqui, ó, ainda não queimou, tá vendo? Pegou um pouquinho, aí isso aqui vai construir uma base de sabor
Isso aqui é puro sabor e a gente começa como? Com a cebola, porque a cebola vai soltar água enquanto ela dora. E aí ela vai soltar toda essa crostinha aqui que ficou, que é puro sabor de camarão, que a gente selou aqui na panela. Então coloco a cebola primeiro, vou mexendo, e a Alisson vai aqui do lado acompanhando o cheiro que vai ficar conforme isso aqui for soltando da panela. Já tá subindo um aroma muito bom. Mas pra galera que acompanha, a gente chegou aqui cedo, já vai encaminhando, já tá às 2 e pouca da tarde. Já. É isso mesmo. E aqui ó, a gente joga um pouquinho de sal, porque esse sal aqui ele ajuda a cebola a desidratar. A cebola vai soltando o líquido, conforme o líquido vai soltando, isso aqui também vai soltando. O alho e os talos do coentro. A pimenta de cheiro e o tomate eu vou colocar depois. Mistura isso aqui muito bem. E como é que a gente faz para terminar de soltar esse fundinho aqui que a água da cebola não foi suficiente? A gente coloca só um pouquinho. Isso aqui, adiciona um pouquinho de água. E aí agora, ó, vai passando a colher. Pronto. Vai soltar completamente. Isso aqui vai atribuir mais sabor ainda ao nosso refogado. Prontinho. Aí isso aqui, ó, puro sabor de camarão com os vegetais, com o alho, a cebola, a pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro agora. O tomate. Agora, ó, o arroz. Olha só como o arroz está. Esse arroz de camarão vai ficando. E a gente vai deixar ele dar uma fritadinha, né? Para poder cozinhar melhor. É sempre bom você deixar o arroz dar essa fritadinha para selar ele. Aí você deixa ele dar essa fritadinha aqui. Depois que ele começar a dar uma fritadinha, a gente adiciona água, tampa e deixa ele secar. Então, é isso aqui. Acompanhando para ver se vai amolecer, né? É, amolece. Aqui, ó. Nessa base aqui, se você fizer em um fogo controlado, fogo de lenha é mais difícil, mas um fogo controlado tipo esse aqui que simula o fogo de cozinha tradicional, você coloca uma medida de arroz, sempre assim, ó. Se eu colocou um pratinho daquele de arroz, eu vou colocar 2 daquele de água. Aí eu sei que é a quantidade de água suficiente para cozinhar o arroz, porque são 2 partes de água para 1 parte de arroz. Aí, ó, ele tá começando a pegar no fundo da panela. Aí quando ele começa a pegar assim, você mexe um pouquinho e aí já pode adicionar água. Aí adiciona aqui, ó, esse primeiro. E aqui a gente não mexe muito mais não. Só se você quiser um arroz que solte mais amido e mais cremoso, né? E agora a outra parte de água para finalizar o cozimento. E como eu só coloquei o sal do camarão, que basicamente temperou aquele camarão, agora eu vou colocar o sal do arroz para temperar o arroz. Tá certo? E aí a gente vai tampar. Eu vou colocar o sal aqui. A gente vai tampar e deixar o arroz cozinhar até quase ficar seco. Quando estiver quase seco, vou botar o camarão, vou misturar tudo, colocar o coentro e finalizar. É isso aí. Galera, voltei aqui porque eu já esquecendo de uma coisa. Eu trouxe, era para colocar na hora ali do refogado, eu esqueci, ó. Eu trouxe um pouquinho de cúrcuma. Muita gente conhece isso aqui como açafrão, né? Açafrão da terra. E eu vou colocar um pouquinho aqui pra gente dar uma corzinha, um tonzinho amarelo para esse arroz. Então eu vou colocar aqui um pouquinho, era para colocar na hora do refogado. Se você for fazer em casa, coloca na hora que estiver fazendo o refogado, tá bom? Depois que tiver refogado tudo, aí você adiciona, coloca o arroz e aí tinge, né? E também dá um pouco de sabor, que isso aqui atribui também sabor. Aí eu vou colocar um pouco aqui, que é esse furinho bem pequeno. E aí agora a gente pode mexer. Agora sim a gente pode tampar e deixar cozinhar. Pessoal, arroz praticamente cozido. Olha só como tá. Tá vendo só? A cor que a cúrcuma dá, né? O açafrão. Agora, ó, a gente volta com o nosso camarão. Aí aqui também eu posso colocar, ó. O que, Alisson? Aquela chuva de coentro. Chuva de coentro. Segura aqui, Vandinho, pra mim, por favor. E também, ó, pra finalizar, pra trazer mais uma acidez, espremer um pouco de limão. Eu já corri. Foi a água ali da lona. Um limão seco.
Mas aí, enfim. Esse alho. E aqui, ó. Eita. A gente mistura. E aqui, ó, não demora muito não, porque o camarão, como vocês viram, já foi pré-cozido. Aí a gente só une isso aqui muito bem. Mistura. Chico tá olhando assim com a cara de apaixonado por essa panela. Tava todo mundo sentado lá, agora Todo mundo tava sentado, agora tá todo mundo de pé. é pra a tarimba não cair. Aí agora, ó, a gente vai... Agora a gente vai deixar aqui, ó, só 2 minutinhos, que é só o tempo do camarão chegar, que ele não tinha chegado ainda não. 2 minutinhos aí, com a tampa entreaberta para evaporar. E tá pronto. E tá pronto o nosso arroz. Pessoal, tá pronto, ó, nosso arroz. Cadê? É um arroz é um arroz mais molhado, um arroz caldoso, né? E olha só como tá. Eita, A Alice só come se... estiver fervendo. E aí tá fervendo. Vou desligar aqui, ó. E tá pronto o nosso arroz. Arroz de camarão. Não é risoto não, viu, galera? Pode até lembrar, mas é um arroz de camarão. Que aí não é o processo de risoto não. E aí, vocês comeriam? E tipo assim, tá com esse aspecto, mas quando ele for esfriando, ele Vai ficando mais sequinho, vai ficando porque o mais arroz sequinho. absorve aí a umidade. Não, vou falar novamente. Tá com esse aspecto, mas se fosse um caso dele esfriar, O que não vai ser o caso de agora. eu já vim pra cá comprar, não sei nem porquê. Obrigado, meu Deus. Olha. E aqui não é arroz de camarão não, é camarão com arroz. Olha aí, galera. Galera, essa panela retém bastante calor. Deu uma pegadinha no fundo, mas foi de leve. Não chegou a queimar não, viu? Olha, Falar aqui pra ser super sincero com vocês. vocês nem queriam? Nem queria. Eu vou falar uma coisa, viu? Eu sei que eu sou suspeito pra falar. E assim, modéstia à parte, o cheiro tá muito bom. Eu vou pegar aqui pelos cantos que tem uma galerazinha que não tá querendo. Vem logo que essa galera não tá querendo comer não. Tem pra todo mundo, graças a Deus. Ó, Alisson, até passou direto pelo siri. Não. Eu Não quer o quê? vou jogar um pouco de Ah, você não quer comer não. nada. Quem foi que falou? Eu vou jogar um pouco de farinha aqui que realmente merece. Viu? Ó, merece farinha. Alisson vai comer com farinha, não tem jeito. Eu também. Tico vai experimentar antes sem farinha, né, Tico? É, talvez. E tu, Salvador? Venha também, William. Experimenta aí, se sirva. Ele disse que se sobrar é dele, ó. Tá quente, Tico. Um pouco. Galera, rapaz, vou dizer pra vocês, viu? Vale cada segundo, cada minuto que a gente espera pra estar aqui. Nessas aventuras. Tem gente que fala que eu como demais, mas não tem como não comer. Véi, é uma caminhada, né? Até a gente chegar aqui é uma caminhada. E quando a gente chega, tem que chegar chegando. Você que tá vindo agora pela segunda vez. O que tá achando dessa segunda refeição sua aqui no Viva Aventura? Tá bom. E tu vai achar ruim? Esse cara aqui, velho, eu vai jogando bola. Toda hora falava aquele empinho com carne lá, ó. Foi? Foi, toda hora. Que bom, significa que ele gostou, né? Ele morou só um tempo, só comia mortadela, não sabia fazer outra coisa. Ai. Eu nem chamei pra ver. Não. Eu nem chamei. Quando fui me arrumar, já tava arrumado. Só tá um pouquinho quente. Normal, só quando estiver fervendo. A mim não tá mais. Tô comendo hoje no potinho, ó. Olha aí, onde tá comendo. E depois ainda comendo um estilozinho de escala ali, ó. E ainda tem um siri pra acompanhar. Sobremesa. Minha prima Rose, você que sempre fala que quer comer as delícias que a gente faz aqui. A gente tá esperando você, hein? Uhum. Marli, Mas se adiante. a irmã de Alisson também, que hoje, antes da gente vir pra cá, disse pra gente levar o dela. Eu falei, tá convidada a vir participar.
A fome tava demais, galera. A Alice tá ali soprando, se abanando. Porque tá gostoso, tá comendo, mas tá, ó, quente. Tá com. Mas eu não desisto não. Quê? Eu não desisto não. Ô. Rapaz, que ligeiro. O Vandinho tá esperando dizer se pode pegar mais. Pode pegar, Vandinho, mais um pouco. Fica à vontade. Eu não vou comer mais, agora é só vocês aí. Se não quiser também é melhor ainda. Duvido. Eu tô satisfeito. Ai. E a mulher topa agora. Peguei? Ó, galera, Romário, nosso primo, tá passando ali, vou mostrar pra vocês. Ron, você vai assistir esse vídeo depois, ó. A gente tá te filmando lá. Ó, o Davi e Romário no tchau lá. de taranga, venha! Meu primo Alisson já tá satisfeito, não vai comer mais. Não! Vou só pegar um pouco aqui. Só 10 centavos. Não deixou nada pra mim. O camarão com arroz. O camarão com arroz, no caso. Não foi arroz com camarão não, meu irmão. O camarão com arroz. Era pra ser um arroz de camarão, mas foi camarão de arroz. E aí a gente decidiu o quê? A irmã de Alisson, que não vem aqui sempre, vem de tempo em tempo, que ela não mora aqui perto, ela tava com vontade de comer um siri. Então o que a gente decidiu? A gente vai pegar o siri, que a gente já cozinhou, e vai levar pra ela, né? Fazer um tira-gosto. Pra não perder o menino. Então a gente vai levar pra Marli, a irmã de Alisson, o siri, vai guardar ali, leva pra ela. Tá vendo, Marli? A gente lembrou de você. Rapaz, tá bom esse negócio, velho. Pessoal, calma, Tico, vai caindo. Nervoso. Barriga cheia, alimentados, né, Alisson? Ó. Mas não desanimados. Não, um pouquinho, porque eu tô vendo que Tico chega a estar ali, ó. Chega a bater um sono, Não, não é não? pensando em ir pra casa. É, porque deu sono, né? Antes que a chuva caia, porque o tempo realmente começou a mudar bastante do horário que a gente saiu. A não ser que a gente fique logo por aqui, né? Eu vou ficar por Mais aqui. Vai ficar tarde, por aqui? Tem nome aí? faz um facho aí, vai pescar de facho ali. Foi ali que a gente pegou a curimã, naquela parte ali. Foi ali, foi? Foi. Olha só, Eu tinha um barão. Não tinha um barão. tubarão, verdade. Mas é isso, graças a Deus todo mundo de barriga cheia. Espero que vocês tenham gostado aí dessa receita de hoje. E como tem um tempo, a gente hoje, né, vai voltar com os abraços. Por alguns motivos a gente acabou não conseguindo mandar, mas a gente vai conseguir hoje. E sem mais demoras, bora iniciá-los. Bora lá. Então, vou começar aqui na ordem. A gente não tem como mandar tudo hoje porque acumulou bastante, mas a gente vai mandando na ordem. E assim que a gente puder, vai chegar na última pessoa, né? Na verdade, sempre vai ter mais porque sempre vocês vão pedindo abraço. A gente vai começar com Joelma, de Betim, Minas Gerais. Valeu, Joelma. O João, Nelly e Nicele, de Fortaleza, Ceará. Isso aí, tamo junto. O Caxim, de Nazaré das Farinhas. O Caxim que já acompanhou a gente aí, sempre acompanha, na verdade. Mandar um abraço todo especial aí pra Caxim, porque ele de vez em quando conversa com a gente lá no Instagram. É isso aí. E ele gosta bastante de Arthur. É isso aí. Aí Mas ele... a gente fica alegre porque acaba que a gente começa a ter contato com as pessoas Com que certeza. a gente nem imaginava, Imaginava. que ia ter um dia, né? Toma uma proporção que a gente não imaginava, né? Como a gente fala, antes a gente mandava muitos abraços, mas a gente conseguia atender a todo mundo. Tinha vídeo até que não tinha, porque realmente não tinha para mandar. Hoje, são tantos pedidos que a gente não consegue acompanhar. É verdade. E aí agora a gente vem com o próximo abraço, que é o do Rodrigo Lima, que não deixou de onde é, mas abraço, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Eliane, Oséias e a filha Heloísa, de Serinhaém, Pernambuco. Igual aqui, ó. A gente esteve lá pertinho da Barra de Serinhaém que tem aqui. Eu E ia esse falar. pessoal aqui é de Serinhaém, Pernambuco. Maria, de Enseada do Paraguaçu. Abraço, Maria. Aquele abraço. Gilza e Gabriel, de Aracaju, Sergipe. Sergipe. Aquele abraço, galera. Rosilda, de Timbaúba, Pernambuco. Olha aí, Pernambuco. Aquele abraço. Jean, de Maricá, Rio de Janeiro. Aquele abraço, Jean.
José Carlos, de Ibicaraí, Bahia, mas que mora lá em São Paulo. Olha aí, a galera daqui da região que saiu pra É. procurar uma vida melhor. Isso aí. Isso aí. Jailton de Ilhéus, também Bahia. O Jailton, quem sempre deixa um comentário. Todo vídeo tem lá um comentário do É Jailton. isso aí. Aquele abração. Betinho e Silvane, também de Pernambuco. Tem uma galera do Pernambuco. Fica olhando aqui Pernambuco, Ceará, né? É, os estados do Nordeste tem uma participação e o Sudeste também participa bastante, principalmente São Paulo, né? Que tem muita é gente, verdade. tanto de São Paulo quanto pessoas que saíram do Nordeste e foram morar lá na região Sudeste. É verdade. Francisco, de Rio de Janeiro. Aquele abraço, meu amigo. Ivanildo, de Salvador, Bahia. Aquele abraço, meu O, brother. o Betinho, do canal Aventuras e Maravilhas do Nordeste, também de Pernambuco. O Betinho sempre deixa abraço pra Sempre aí. gente. Aquele abraço. O Wilton, para a dona Emília, de 85 anos, lá da zona rural, lá do município de Laje, aqui na Bahia também. Aquele abraço. Ana Cláudia e sua mãe Cícera, do Rio Largo, Alagoas. Olha, Tereza Cristina, de Vila Velha, Espírito Santo. aquele abraço. A Vivi, de Madre de Deus, Bahia. A Luciene e o Aldo, de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Aquele abraço. O Maurício e o pai Ravi, de Tuberá. Olha, Outro Ravi aí. a Ravi também é meu sobrinho. Osiel e Vitória, de Ipojuca, Pernambuco. Aquele abraço, galera. Helenaldo e família, de Simões Filho, Bahia. Olha a família. Dailon ou Dailon, de São Francisco do Conde, também Bahia. Também Bahia. Ana e Dilma, ou é Ana Dilma, de Estância, Sergipe. Aquele abraço. O Silas, de Valença, mas que mora lá em Trancoso, na Bahia também. O Anderson, aqui da colônia de Tuberá, também Bahia. É, ali pertinho. Lenir, de Icatu Maravilhosa, não deixou o estado, mas deixou aqui que é de Icatu Maravilhosa. O Gera... Que é de maravilhosa. Né? Isso aí. O Geraldo e a Maria, do Rio de Janeiro. Aquele abraço, galera. O Regis, de Aratuípe, também aqui na Bahia. Aqui na Bahia. E o Baldo e a Nazaré, de Nazaré das Farinhas, também aqui da Bahia. Antes de terminar os abraços, eu quero mandar um abraço para uma pessoa especial pra gente, para o canal, que desde o início está com a gente, sempre conversando, sempre dando força, sempre auxiliando. Com certeza. Aquele abraço e aquele feliz aniversário atrasado aí, ó, Val Queijos. Val, grande Val, Val. Abração pra você, Val. Jesus continue abençoando a sua vida, a sua disposição, seu coração bondoso. Você é um cara que está presente aí na vida de um bocado de pessoas. E eu acredito que essas pessoas são gratas. Isso Primeiramente a Deus, né? E depois a você, pelo que você é. Obrigadão, Val. Valeu, Um obrigadão grande mesmo. abraço aí pra você, muitas felicidades. E é isso aí, galera. Esses são os abraços. A gente tem uma lista muito maior, tem muita gente para mandar abraço, mas para o vídeo não ficar tão extenso, a gente vai parar por aqui. Em breve tem mais. Verdade. A gente vai seguir mandando abraço a partir daqui. Talvez tenham vídeos que a gente não possa mandar porque o vídeo fica muito longo, mas sempre que possível a gente vai buscar mandar esses abraços, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com certeza. E do mais, né? Mas é isso. Fica aí. Ah, isso tá cheio demais, galera. Está cheio demais. Mas é isso, galera, ó. E fica aqui, ó, com essa coisa mais linda. A câmera passou, não era nem tu. Não é você não, Tico. É aquela paisagem lá, ó.